Como contar as melhores histórias? Eu vou trazer aqui 4 passos que vão te ajudar a contar melhores histórias, seja fazendo vídeos melhores ou vendendo produto, serviço ou qualquer coisa que você queira vender através de histórias. Eu acredito que cada vez mais pessoas, produtos, empresas tendem a colher muitos bons frutos se souberem a arte de contar histórias. Primeiro, porque contar histórias é algo do ser humano. Todo mundo gosta de história. O cérebro humano gosta de história. O cérebro humano quer saber história das pessoas, das coisas, dos produtos, dos serviços. E se você colocar isso em prática na sua forma de trabalhar, seja fazendo vídeo, ou seja vendendo para o seu cliente, ou seja fazendo qualquer coisa através de histórias, usar narrativa, usar storytelling para vender coisas, melhor para você. Porque com o surgimento da inteligência artificial, eu acredito que aquilo que vai vender mais não são os melhores produtos. São as melhores histórias que você contar sobre o seu produto. Os produtos que mais vendem não são os melhores produtos, são aqueles que têm as melhores histórias contadas. É claro, isso partindo do ponto que o produto é bom, que tem qualidade. Porque você contar uma história de um produto que não é bom também não vai ter vida longa. E você sabe que eu gosto do jogo do longo prazo, então isso vai de encontro a isso também. Quais são os 4 passos para criar uma história irresistível? Uma história que as pessoas queiram saber, uma história que desperte a atenção, desperte o interesse. O primeiro passo é o tempo. Toda história tem tempo. Olha, a data era 2013, 2014 e tudo começou quando em 2024 eu comecei aquilo, isso. Tudo começou quando em 1994 eu precisava de um celular novo e não tinha e aquilo aconteceu. Quando você traz um tempo para a história, quando você fala uma data, um tempo, a pessoa que está ouvindo fala, nossa, em 2024 eu estava fazendo isso e você estava fazendo aquilo. Poxa vida, que legal. Em 1990 e alguma coisa, eu estava nascendo e isso já estava acontecendo. Que legal. Então o tempo é uma coisa que gera conexão com as pessoas, porque todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem uma noção de tempo, sabe o que é o tempo. Então você trazer uma data para a história, no início, já gera a atenção das pessoas. Próximo passo é o personagem. E o que é o personagem de uma história? Muitas vezes pode ser você. Olha, em 2014 eu tive aquilo outro, ou em 2015 saiu uma notícia de que todos os videomakers não poderiam mais trabalhar no Paraná ou no Brasil porque as câmeras estavam proibidas naquele ambiente. Então, tem um personagem, tem uma pessoa ou um produto. Você pode utilizar também essa técnica de personagem para produto. Por exemplo, você vende um livro, ou você vende um fone de ouvido. Quando você apresenta um personagem, e quanto mais esse personagem for contrastado, melhor. O que é um personagem contrastado? Ele tem diversas faces. Ele tem a face bonzinha, ele tem a face maldosa, ele tem a face esperta, ele tem a face amorosa, ele tem diversas faces. Você percebe, em séries isso é explorado muito bem. Primeiro o filme aparece aquela pessoa correndo, depois aparece ele 2 anos antes tendo o resultado de um médico. Então você já liga, bom, então ele descobriu uma doença e através disso ele começou a correr. Olha que interessante. Então, o filme ele apresenta diversas faces do mesmo personagem para criar conexão, para criar atenção, para criar vontade de acompanhar aquele personagem. Isso também se aplica aos produtos. Outra coisa, lugar. Quando você coloca a história num lugar, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em Maringá, em São Paulo, quando você coloca no lugar, as pessoas também reconhecem, a pessoa começa a desenhar na cabeça dela. Olha, quando você fala, olha, em 2024, por exemplo, no meu caso, olha só, em 2014 eu comecei a trabalhar com um vídeo. Nessa época,
não existia nem foco automático nas câmeras. Não existia nem celular nessa época direito. Os celulares tinham uma tecnologia muito, muito atrasada. E eu morava lá em Jandaia do Sul, no interior do Paraná, uma cidade com 20 mil habitantes, não tinha acesso à tecnologia. Então é para você ver, eu coloquei uma data, um personagem, um lugar. E o quarto passo é um enredo, que é a narrativa, que é a história, que é aquilo que aconteceu com o personagem, é aquilo que aconteceu com a pessoa, é aquilo que aconteceu naquele lugar, é aquilo que aconteceu com o produto. Em 2017, 2018, eu comprei minha primeira câmera, que foi uma Sony A6300 usada de um cara chamado Paulo Henrique. Eu paguei na época R$ 3.500. Não lembro exatamente o preço que eu paguei, mas era uma câmera usada. Ele me vendeu ela e eu comprei a câmera. Sabe quando você pega uma câmera e ela tá com o botãozinho de liga e desliga já até mole de tanto usar ela? Então, essa era a minha câmera principal. Antes ainda eu tive uma Canon T3i que eu comprei por meados de 2013, 14, e aquilo foi a minha primeira câmera com lente do kit. E eu comecei a trabalhar com aquela câmera. Eu lembro que o primeiro filme que eu fiz assim foi o filme de uma festa. Na época eu tive a ideia de fazer um filme promocional da festa. Na época todo mundo fazia filmes da festa, after movie, filme da festa, vídeo da festa. E daí eu falei, cara, e se a gente fizesse um filme para promover a festa? Será que vai dar bom? E aí na época eu não tinha câmera, não tinha nada. Eu chamei o cara que trabalhava, que me contratava de freelance para fazer o filme. Conversei com o dono da festa. E aí a gente criou um roteiro e a ideia era ser engraçado para chamar a atenção. E a gente fez o primeiro filme para promover a festa que eu já tinha visto. E aquilo foi um sucesso. Explodiu, todo mundo adorou, todo mundo gostou. E aquilo, é claro, colocou a festa, colocou a marca da festa num outro patamar. E o dono da festa gostou muito, que na época eu cobrei muito pouco. Cobrei, se não me engano, R$ 600 para fazer o filme. E paguei 400 ou R$ 500 para o cara que era dono dos equipamentos, de tudo, né? Fiquei com R$ 100 ali, mais ou menos. Aí depois a gente fez outros, aí fui eu que fiz mesmo com meus equipamentos, aí eu tinha a minha Canon T3i, aí eu cobrei R$ 600 por 2 dias, trabalhando das 7h30, 8 da manhã, até as 7h30, 8 da noite, 2 diárias pegadas mesmo, cobrei R$ 600 até hoje, cara. E aconteceu várias coisas lá que depois eu falo para vocês que me marcaram muito, né? Começo de carreira é sempre marcante. Olha para vocês verem então, como que eu trouxe a narrativa, trouxe o enredo justamente para falar sobre tudo isso. Então, tendo esses 4 pontos no seu vídeo, na sua história, no seu produto ou na venda do seu serviço, vai te fazer contar melhores histórias. 1. Tempo. 2. Personagem. 3. Lugar. E 4. A narrativa, que é o enredo da sua história. O que aconteceu dentro de tudo isso. Se você curtiu, dá um like para o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Deixe aqui embaixo seu comentário. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Estou no projeto de 100 vídeos em 100 dias. E é um prazer compartilhar conhecimento e conteúdo com você. Aqui nesse canal eu sempre trago informações sobre o mercado audiovisual, se você é fotógrafo, filmmaker, social media, e também muito conteúdo de desenvolvimento pessoal para você se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Porque eu acredito que você se tornando uma pessoa melhor, você vai conseguir muitos melhores resultados na sua vida profissional e pessoal. Até o próximo vídeo.